Eu queria avançar um pouquinho aqui para uma questão mais concreta, acho que tem a ver com o seu livro. Você vinha com uma crítica bem contundente, acho que ficou marcada até pela expressão a esquerda morreu e tal, acho que é uma mal interpretada, pelo menos em alguns espectros. Não quero falar por você da sua crítica aqui, mas fundamentalmente se afastando da questão da briga pela igualdade e da maior participação popular, né? Mas acho que minha leitura, pelo menos, de alguma maneira a esquerda recuperou um pouquinho de um espaço de protagonismo com essa questão do tarifaço / soberania nacional / defesa da democracia. Está tendo algum ressurgimento aqui da esquerda? Primeiro, se você puder falar nas suas palavras mesmo qual era a crítica, para que eu não sofra um problema de não tradução aqui, e depois se você acha que ela de alguma forma está passando por uma ressurreição. Tá. Então, quando eu falei que a esquerda morreu, eu imaginava que algumas pessoas entendessem melhor o que significa morte, né? Eu acho assim, na vida se morre várias vezes, né? E muitas vezes é necessário você admitir que você morreu para você conseguir fazer a vida continuar. Porque se você não admite que você morreu, ou seja, que aquilo que para você era vital não funciona mais, né, você não vai conseguir continuar a viver. É muito bonito isso. É. Não, mas eu acho que isso é fundamental. Mas eu me emocionei, né? Achei realmente bonito. Aquilo que você falou que algumas expressões ou símbolos são capazes de nos emocionar. Você acabou de me emocionar com essa metáfora. Porque eu acho assim, isso vale para a política também. Isso vale para a vida. Isso é Fênix, né? Isso é um mito muito arcaico, isso é muito profundo na gente, né? Assim, um pouco de hegelianismo na vida pode funcionar. Sabe? Essa ideia de que não, mas negatividade tem uma função. Né? E às vezes é importante você falar, não, morreu. Não tem como continuar desse jeito. E assim, é melhor que você morra pelas suas próprias mãos, entendeu? Porque se foram suas próprias mãos, isso significa que você também, suas próprias mãos, vão conseguir te colocar em outro lugar, né? E acho deplorável que forças políticas da esquerda não entendam isso, que assim, a gente passou um bom tempo acreditando que era possível gerenciar de forma mais humana as crises do capitalismo. Eu já bati boca com vários em relação a isso. Falou, não, mas não tem como gerenciar, e segundo, essa não é nossa função. Tem gente quem faz essa função e faz muito melhor, porque eles realmente acreditam no processo. A gente vê de segunda mão, então a gente vai fazer isso muito mal, né? Quer dizer, você tem liberais que conseguem fazer uma gestão mais humana das crises. Eu posso fazer uma lista aqui. Mas não é a função da esquerda. A função da esquerda é outra. É falar, essas crises são ingerenciáveis. Elas não têm como ser gerenciáveis, né? Só que é o que acontece. Se você coloca as coisas nesses termos, então, de duas uma. Ou você vai falar, bem, então é necessário você atuar dentro das causas que produziram essas crises, né? E você tem que atuar estruturalmente nessas causas. É claro que ninguém espera que você vai fazer uma revolução da semana que vem, certo? Mas a questão é, se você tira do seu horizonte, os italianos têm esse termo muito bom, pensiero longo, né? Você tira um pensamento longo do seu horizonte, você não vai conseguir mais atuar. Porque a política, ela é um jogo entre o pensamento contextual e o pensamento longo. Ela não funciona só com um. Se você só funciona com pensamento longo, é claro, você não vai conseguir atuar em lugar nenhum. Se você funciona só com resolução imediata de problemas, bem, você terminou a política, você vira um processo de gestão, é uma administração social, é outra coisa, porque você não consegue produzir transformações estruturais, né? Então essa era um pouco a ideia, era dizer, a esquerda brasileira entrou nesse processo há muito tempo, e tem uma série de razões. A primeira delas é porque é uma esquerda, ela tem uma extração de classe muito forte, uma esquerda de classe média, uma esquerda legalista, é uma esquerda que vê manifestações na rua, ela leva um susto, né? É um pouco o que aconteceu em 2013, ela não sabe muito como agir, né? Porque sai um pouco do seu espectro. Então, bem, é o setor radicalizado da classe média que fundou a esquerda brasileira, né? E depois ele tenta se associar com outros setores populares. Essa é um pouco a história, né? Basta ver a nossa classe dirigente, né? Eu conheço todo mundo. Eu posso falar onde cada um estudou, né? Alguns estudaram até comigo, assim, passaram na Universidade de São Paulo. Então, ou seja, tem um problema, eu diria, tem um problema sério, é verdade. Agora, isso é um lado. O outro, eu diria, dentro de um... Se você admitir uma questão como essa, você falar, mas agora a esquerda parece que conseguiu ganhar um pouco mais de proeminência. Eu diria, você tem razão, mas veja que situação. Isso foi um presente.
resultado. Sem dúvida. Isso foi um presente. Sem dúvida. Né? Isso não era para ter acontecido. É porque o camisa 10 lá era bom de bola mesmo. Exato. É porque você tem uma política norte-americana tão desesperada, porque eles estão percebendo muito claramente que eles estão num processo, digamos, de decomposição da sua hegemonia irreversível, né? Só que os impérios, quando eles entram em crise, eles ficam muito mais violentos. Né? Quer dizer, acho que assim, nunca existiu nas últimas décadas uma situação onde, olha, pega tudo que está aqui, né? Todos esses bens materiais. O que disso foi produzido nos Estados Unidos? Muito menos do que há 30 anos atrás. E daqui a 20 anos vai ser quase nada. Ou seja, o núcleo de produção material do mundo se deslocou brutalmente. Né? De uma forma como nunca aconteceu. Né? E, é claro, você preservou, digamos assim, os elementos culturais de hegemonia cultural. Né? Então, se a gente pensa como norte-americano, mas assim, a produção já não depende mais. Então, é uma questão de tempo para que essa contradição exploda. Entendeu? E eles sabem disso. Então você entra numa situação cada vez mais de maior violência para conseguir preservar seu espaço. Só que eles esqueceram assim, o Brasil não é o Panamá. Você pode fazer um bullying com o Panamá, né? Eles não vão ter alternativa. O Brasil não é. O Brasil é a oitava economia do mundo. Né? O Brasil tem autonomia de produção. Então, quando isso aconteceu, quer dizer, o Lula teve o senso de oportunidade. Sabe, não, eu posso jogar, porque eu consigo segurar. Né? Com isso e com uma série de equívocos inacreditáveis que a extrema-direita brasileira fez, né, assim, que mostra que, graças a Deus, falta um Goberi do Couto e Silva para a extrema-direita. Falta alguém que consiga pensar estrategicamente, porque se tivesse, a gente estava perdido. Né? Isso mostra, assim, então, foi a PEC da blindagem, todo esse tipo de coisa. Então, isso fez com que o governo ganhasse fôlego. Né? E talvez esse fôlego dure até a próxima eleição. Mas, mais uma vez, é uma questão completamente contextual. Mas eu queria pegar um gancho, minha última, e a gente está avançado no tempo, depois eu passo aqui para a Maria. Mas você já falou que a Universidade Brasileira ela menosprezou como que o fascismo era constituinte do Brasil. Ao mesmo tempo, a esquerda, esse pensamento universitário, também não subestima a existência de uma direita não extremista? Como se todo mundo que é à direita é um extremista. E aí a gente inviabiliza o diálogo, né? Eu não acho que o Armínio Fraga seja um extremista, o Pedro Malan, o Pércio Arida, Henrique Mendes, tantos outros, assim. E a gente deveria se aproximar um pouco mais, assim. Sim, não entendo a sua questão, Felipe. Eu acho que ela faz muito sentido. Mas eu acho o seguinte, a história brasileira, em larga medida, mostra muitas vezes o contrário. Por exemplo, a gente teve uma ditadura militar extensa, né, de mais de 20 anos. Uma ditadura militar onde você tinha, inclusive, membros integralistas. Né? Quer dizer, quando a ditadura dá um golpe dentro do golpe, né? Quando o Costa e Silva fica doente, o vice-presidente, olha só, tive um lapso, que era o civil, não pode assumir. Depois eu vou lembrar quando estiver no carro. Não pode assumir. Sempre você tem uma, assim, você, né? você Isso tem é uma, inconsciente. você tem uma junta militar, né, que assume, depois o Médici entra. A junta militar tem 3 militares, 2 eram integralistas. Né? Augusto Rademacher e Márcio Meira. Márcio Rademacher depois vai ser vice-presidente do Médici. Ou seja, o integralismo, o fascismo nacional, ele era um eixo central da ditadura militar. Né? Não é à toa que depois a gente vai ter esses problemas com o bolsonarismo, né? Que é um desdobramento disso, um desdobramento dessa tradição, longa tradição integralista. Bem, quando você tem um golpe, quer dizer, praticamente todos os setores da direita brasileira apoiam entusiasticamente o golpe. E são poucos os setores que, depois de ver o que era um golpe militar, o que era a ditadura militar, se afastam. Né? Tem alguns setores que se afastam, mas a grande maioria continua gerindo, gestionando, normalizando, eu diria mesmo racionalizando a ditadura militar. Então, acho assim, o histórico do liberalismo brasileiro não é um histórico onde, quando é necessário dar golpes militares, se dá. E não é só o brasileiro, porque é um histórico do liberalismo latino-americano. Né? Eu vejo isso no Chile também. Sabe? É um pouco aquela história. Eu diria assim, eu chamo isso do complexo de Vargas Llosa. Né? Vargas Llosa por quê? Um grande escritor, né? Um escritor
sensível, absolutamente isso é inegável, né? No entanto, as posições políticas são catastróficas, né? Quer dizer, ele foi defender, por exemplo, no Chile, ele fez uma defesa entusiasta no sujeito que é o Bolsonaro chileno, que é o Castro, né? No Brasil ele foi defender o Bolsonaro, né? Então, para mim, essa que é a questão interessante. Como é que alguém tão inteligente, né? Tão aculturado, né? Ele é capaz de ser tão brutal nas relações políticas, né? Assim, eu acho que esse é um problema, mais uma vez, talvez isso seja explicado, porque o liberalismo latino-americano, ele é um pensamento político de proprietários coloniais. Eu posso fazer a gênese, né? Se eu pego o Olavo de Setúbal, eu posso fazer a gênese dele, até do Império e tal, inclusive aparece, se você vai entrar na Wikipédia, está lá, né? Então, ou seja, é difícil você deixar isto, né? Claro que você tem setores do liberalismo que assim, são setores ascendentes da classe média, né? Que tem maior interesse intelectual em relação a esse sistema de ideias e talvez possa até ter um maior debate. Isso existiu no Brasil, a gente estava falando do Melchior. Então. Mas é verdade que são casos muito, muito isolados. É uma pena, eu adoraria ter mais pessoas nesse sentido, né?